tô um pouco atrasado em relação ao assunto desse vídeo, então é possível que você já conheça todos os detalhes em relação à história, mas para quem não sabe, basicamente o que aconteceu é que alguns dias atrás, o deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, com boas chances de ganhar essas eleições, foi atacado por um maluco armado com uma faca. Ele estava numa espécie de comício com vários de seus apoiadores. Chegou um maluco lá, covardemente enfiou uma faca no abdômen do cara. A faca penetrou aproximadamente 12 centímetros, né? Feriu lá vários órgãos, feriu o intestino, ele teve hemorragia interna. Ele realmente passou muito perto de morrer. Eu fico até me perguntando como é que teria sido. O que aconteceria se o cara, que é um candidato que é amado por muitos dos seus apoiadores, odiado por seus críticos, o que teria acontecido com o cenário político brasileiro se ele tivesse morrido, e ainda mais tão próximo das eleições, ainda mais tendo chances grandes de vencer essa eleição, né? Eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido nessa situação. A notícia foi, né, destaque internacional, o cara quase morreu, perdeu 40% do seu volume de sangue, né? Passou muito próximo de morrer mesmo, vários jornais internacionais noticiaram a coisa. Né? E aí, rapidamente, como é comum, começaram várias teorias de conspiração, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar certos fatos, né, os fatos oficiais, né, como eles se referem, a versão oficial dos fatos, de que alguém, né, um maluco, um sujeito crítico das opiniões do Bolsonaro, né, pelo que tudo indica, não bate muito bem da cabeça, mas isso ainda vai ser tudo determinado em juízo, né? O cara foi rapidamente preso, obviamente. E, como eu falei, tem muitas pessoas que eu conheço, assim, pessoas próximas, pessoas que eu considero amigos mesmo, que estão incrédulos em relação à história. Tem muita gente que está fazendo altas teorias de conspiração. Porque no vídeo não tinha sangue na faca, né? Porque os caras acham que a vida real é que nem anime, que você corta alguém e sai um jato de sangue. Mas... pessoas dando várias teorias malucas, né? Mas ele se beneficia muito por isso, né? Então, talvez por isso ele teria contratado alguém para dar uma facada nele. E dizer que ele se beneficia é uma constatação de algo óbvio, né? Porque quando alguma coisa trágica acontece com alguém, é óbvio que a pessoa tem muita simpatia em relação as pessoas sentem mais simpatia em relação àquilo, né? Os próprios candidatos oponentes do Bolsonaro suspenderam, pelo menos temporariamente, suas campanhas, que muitos deles focavam em atacar o candidato, né? Então, não é absurdo dizer que as suas chances melhoraram por causa disso, né? Eu acho que é até óbvio. Mas achar que o cara ia contratar alguém para lhe dar uma facada em público, na frente de todo mundo, só pra ganhar a eleição é loucura completa. Não, até porque, pra que essa teoria da conspiração funcionasse, ele teria que ter pago esse cara, né? Ele não teria feito sozinho, então ele teria que ter alguém, pessoas da campanha dele também saberiam, esse cara saberia, e aí os médicos, né, que teriam que acobertar a coisa, porque... Mano, seria tanta gente, conspirações como essas, que as pessoas creem que, não, mas esse cara tem muito dinheiro, então ele pode organizar as coisas para que aconteçam de uma forma, contar uma narrativa que o beneficie diante da mídia e do público. O mundo, ele não é assim, ele não é que nem filme, em que tem pessoas com tanto dinheiro e tanto acesso e tanta capacidade de fazer esses planos mirabolantes que ninguém nunca dá com a língua nos dentes, ninguém fala nada, né? Então não, mano, não é maluquice. Eu fiquei chocado que pessoas próximas estavam realmente com essa noção de que não, de repente ele fez isso pra se beneficiar e tal. Pra mim é loucura completa, mano. Isso fala em relação... Tipo, é muito bizarro que a situação política no nosso país chegou a esse nível de histeria, que as pessoas estão dando facada em candidato à presidência. Em um país mais sério como os Estados Unidos, uma ameaça ou um crime contra um candidato a presidente tem o mesmo peso, legalmente, de um presidente e de um ex-presidente, né? Alguém que era presidente e agora já cumpriu seus turnos e não é mais. Eles tratam isso com muita seriedade. Então, um cara que fizesse isso nos Estados Unidos, com um candidato à presidência nos Estados Unidos, é provável que ele passasse o resto da vida de trás das grades. Foi chocante ver muitas pessoas na internet falando coisas como... Eu vi uma postagem, né, que alguém compartilhou no Facebook, falando assim: sou totalmente contra a violência, mas aquele cara podia ter terminado o serviço, algo assim, eu tô parafraseando. E a primeira coisa que me veio em mente foi, mano, se você tá falando isso, você não é totalmente contra a violência. Você é contra a violência naquelas, e aí alguns alvos que você acha justo, você é a favor de violência contra essas pessoas, né? Então, pra mim é insanidade. Cara, a gente chegou num ponto que virou insanidade completa, em que você acha justificável de alguma forma. A ex-presidente Dilma falou algo assim: mas aí, ó, o Bolsonaro tem certos discursos, né, que aí olha o que deu e tal, não sei o que. Não, mano, não se pode falar um negócio desse. Quando alguém é vítima de um crime, uma tentativa de homicídio, você não pode tentar relativizar e dizer que não, mas ele também falou uma parada ali que tá errado isso, mano. Isso aí beira aquele discurso de escola, de pátio do recreio, dizendo assim: mas quem começou foi ele. E quando você tá falando de uma criança que empurra a outra, talvez isso aí caiba, mas não na tentativa de homicídio de um candidato a presidente. Isso é uma... Mano, você para pensar que o cara não tentou apenas matar alguém.
ele tava tentando... Foi quase um assassinato político, mano. Porque esse cara tem, como eu falei, o Bolsonaro tem grandes chances de ganhar a presidência. E alguém chegar e, através de violência, interromper o caminho natural da democracia no nosso país é um atentado gravíssimo à própria democracia. Por mais que você discorde, por mais que você não goste do Bolsonaro, se a maioria do país quer ser governada por ele, é assim que a democracia acontece. E eu sei que a democracia tem vários... Existem algumas críticas a serem feitas em relação à democracia, mas você não pode matar o candidato que as pessoas querem eleger, mano. Enfim, me diga o que você... Tem alguém aí do seu círculo social que tá achando que isso foi uma conspiração maluca, que o Bolsonaro pagou pro cara esfaqueá-lo? O que se fala pra uma pessoa dessa? Porque não tem o que você falar. Quando o cara tá muito convencido de teorias de conspiração, quanto mais você tenta mostrar pra ele que não é, mais ele é provado de que aquelas provas que na verdade atestam o contrário, pra ele é tudo parte da conspiração. Ah, não, pagaram aquele médico também, pagaram pra escrever aquele lado daquela forma, paga. Não importa, quanto mais provas você consegue, mais o cara fica convencido de que a conspiração realmente é real. Então eu não sei nem o que falar, mano. É basicamente terraplanismo isso aí. Aceita então sugestões de vocês. O que se fala pra um cara que tá firmemente convencido que o próprio Bolsonaro arquitetou esse atentado contra a sua vida? Eu não sei o que falar pra esses caras, mano. Enfim, é isso aí, gente. A gente se vê na próxima.